Obrigado, deputado. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me chamo Sabrina Pesman, sou psicóloga, sou mulher, branca, com cabelos longos e lisos. Estou vestindo um terno azul escuro com uma blusa azul clara por dentro. Aproveito, a Carol acabou ali falando da BEAD, aproveito para convidar vocês a seguirem as nossas redes sociais, da Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Drogas, que tem bastante conteúdo sobre isso e muito mais. A ideia tenho a oportunidade aqui de fechar, e todos os meus colegas já terem trazido bastante dados, né? E no título dessa audiência, a gente falava ali para fazer uma avaliação do trabalho do Brasil em relação às políticas públicas de tabaco, especialmente, né, na não aprovação dos dispositivos eletrônicos de fumar, mas a minha ideia era dar uma geral, assim, tentando fechar um pouquinho de tudo que a gente falou aqui. Eu sou do tempo, né, em que se fumava em tudo que é lugar. Esses jovens aqui, né, estudantes, não viveram isso, mas tenho certeza que os meus colegas de mesa, né, viveram quando a gente fumava em restaurante, até em avião, né, que hoje é impensável que isso acontecia lá atrás. Fumar era chique, fumar era glamouroso, os astros de Hollywood fumavam, né, era sexy. Então, não fumar era o que fazia você ficar de fora, porque as propagandas, e eu podia ficar aqui uma hora inteira só mostrando propaganda, elas vendiam um estilo de vida, elas estavam ligadas a esportes radicais, à modernidade, à juventude. Era tão surreal, a gente pensando hoje, que até os personagens de história em quadrinho você tinha comercial ligado ao cigarro, né? E hoje a gente, né, depois, não por um acaso, com muita política pública, muito do que está acontecendo aqui hoje, muitas audiências, muitas leis, muita regulamentação, trabalhando com as vigilâncias e todo mundo, né? Eu tive o prazer de estar aqui com os meus colegas há muitos encontros que a gente fez, que cada pontinho desses aí, que hoje para a gente é só uma estatística, foi muito suor e muito trabalho, né, de políticos que abraçaram as causas pelas evidências, né? E aí a gente foi diminuindo, com todas as leis, aumento de imposto, proibição de fumo em ambiente fechado, né? Tirar publicidade e propaganda da televisão. Então, a gente avançou e o Brasil é reconhecido mundialmente, né? Assim, quando você fala só do Brasil, né, a gente já deu aula várias vezes lá fora e estendem o tapete vermelho para a gente, porque a gente realmente conseguiu diminuir muito a prevalência do fumo e a percepção que a sociedade tinha do cigarro. Então, se antes era lindo e glamouroso, gente, hoje um fumante de um cigarro convencional acende um cigarro num lugar público, e o que acontece? Um vira assim, ela até fez careta, né? O outro vira assim, tosse, né? E ele não tem mais lugar, né? Se antes os não fumantes que ficavam meio deslocados, porque, né, tudo ali acontecia com cigarro, hoje em dia as pessoas falam, mas você fuma, né? E essa mudança da percepção, ela só pode acontecer com as mudanças das leis, com as fiscalizações, com o monitoramento, né, que a gente foi diminuindo a percepção de risco que aquela droga, ela não era chique, ela não era glamourosa, ela acaba com a pele, ela deixa você velho, ela acaba com a sua saúde, ela te mata, né? Então, com todos esses avanços, o Brasil conseguiu o resultado. Aí, né, quando a gente acha que a gente pode descansar, que a gente já batalhou muito, já correu muito nesses corredores, vem aí esses avanços, né, que são chamados dispositivos eletrônicos para fumar, que vieram como assim uma ideia de uma inovação, né, trazendo ali, já que o cigarro faz mal, óbvio que a indústria não tinha mais como negar que fazia mal, né, gente? Já anos de pesquisa. Já que agora não dava mais para negar, vamos lançar um outro produto que traga essa percepção, né? E aí a gente vem enfrentando aí, como, né, já apareceu,
um aumento do consumo. E quando a gente achou que a gente estava indo para o futuro, a gente está voltando para o passado, né? A gente está indo para a era da pedra, quando a gente está, de novo, com as pessoas voltando a consumir um produto e dizendo o quê? Que é chique, que é glamouroso, que é sexy, que a fumaça não incomoda. Né? E cada jovem que inicia o vaping, ele representa uma década de esforços contra o cigarro retrocedendo. Né? Não é só aquele cigarro eletrônico, é toda de mudança da percepção da sociedade que a gente conquistou. E que a gente conquistou com pesquisa, com evidência, e mostrando, de fato, o que estava por trás da propaganda. Que a propaganda mostrava o contrário do que, de fato, o cigarro causava. E isso é dito pela indústria. Né? Alguns dos meus colegas aqui, acho que talvez o André tenha falado um pouco do processo que se perdeu nos Estados Unidos, né, da indústria, que foi comprovado que eles mentiam. Nos próprios documentos internos, eles diziam que o cigarro ele não era o produto, era a embalagem. O que eles queriam entregar era a nicotina, que é uma droga que vicia, que causa dependência e diminui o estresse. Então, é um produto muito bem sucedido, porque se a pessoa precisa e fica dependente dele, tem um mercado, né, garantido. O que, na verdade, não estava tanto, porque é um produto que mata 50% das pessoas que consomem. Então, se mata metade, eles têm que fazer sempre novos consumidores. Então, eles sempre também estão correndo atrás de tornar novas pessoas dependentes. E dependência, gente, não é uma escolha, por mais que se fale, a pessoa pode parar. Uma vez que você, né, já tenha instaurado aquele processo, uma vez que ele já está exposto, é muito difícil. Ele começa a se autoafirmar, começa por curiosidade, começa porque os pares estão fumando, mas depois, quando ele não precisa mais disso, porque o cérebro amadureceu, como o Paulo falou, ele já não consegue sair. Né? E, de novo, a própria indústria também tem isso nos documentos dela. E a gente voltou a tudo de novo. Né? O que o adolescente fala? Eu não falei aqui, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não recebo dinheiro de indústria, meu conflito de interesse é ser mãe de 2 adolescentes. Né? Então, meus filhos convivem com cigarro eletrônico no meio ambiente deles. E o que eles falam é exatamente um pouquinho das falas que a Carol trouxe, né? De, mas olha, mas é só vapor, não faz mal, é cheiroso, é gostoso. Não, mãe, proibido de fumar em ambiente fechado é cigarro convencional que fede. O vaping não é. Porque tabagismo passivo do vaping também mata. A gente não está falando se eu não gosto do cheiro ou não. A gente está falando de aumentar a possibilidade de eu adoecer só de eu conviver e estar exposta àquela fumaça. Mas voltou, né, a colorido, a ser bonitinho, a ter embalagens, a ser colecionável. Eu já vi essa história, né, e muitos de nós já viram. Eu trato fumantes há 27 anos, agora eu vou entregar a minha idade. E as falas, era isso, era elegante, era bonito. Todo mundo falava como ser bonita, elegante, fumando. Mas ninguém falava que isso fazia mal. Então, quando a pessoa vinha parar de fumar, ela vinha lá atrás, com 50, 60, quando já estava doente, quando já estava mal, e dizia, se eu soubesse, eu não teria começado. Mas quando eu soube, e muitas vezes a gente realmente demorou anos a conseguir levar essa informação tão clara para a sociedade, eu não teria fumado. Só que hoje, gente, a gente já sabe, a gente está aqui, a gente já sabe, mesmo que o cigarro eletrônico não tenha tantos anos no mercado como tem o tabaco convencional, com uns poucos anos, as pessoas já estão adoecendo e morrendo. Coisas que a gente não vê com cigarro convencional. Você não vê um jovem de 20, 30 anos adoecendo, sendo hospitalizado, tendo danos irreversíveis no pulmão, com cigarro convencional. Você vê uma pessoa com 50, 60, vai. No cigarro eletrônico, a gente já viu, né, assim, a voz que acaba, cantoras que tiveram que parar por causa disso, né, e como as pessoas estão adoecendo cada vez mais cedo. Então, o que a gente já sabe, do cigarro convencional é horrível, do cigarro eletrônico
é um pavor. Assim, parece um filme de terror, porque pelos poucos anos a gente já vê tanta doença, EVALI, né, que é uma doença pulmonar, que está muito relacionado, que não tem no cigarro convencional. A mistura, ainda tem, que se mistura a maconha junto com a nicotina no vaping, aumenta a chance de você fumar maconha. Aqui tem trocentos, né, que a gente podia pensar que a gente já sabe. Então, quando a pessoa chegar lá na frente e falar eu não sabia, isso não é verdade. Nós estamos aqui e temos a obrigação de salvar essas pessoas. Se o tempo voltasse atrás, o que você corrigiria assim na sua vida? Eu não fumaria. Eu não fumaria. Eu não fumaria. Não fumaria, né? Somente isso. O resto eu cometeria de novo todos os erros. Todos os meus erros. E os cometeria com o maior prazer, porque muitos dos meus erros foram professores para mim. Agora, fumar, eu não fumaria. Porque fumar é realmente a pior coisa que a pessoa pode fazer por si mesma. Fumar é uma das grandes idiotices da vida. E a permissão do cigarro é uma ganância estúpida dos países. Então, não sou eu que estou falando, né? E você pode pegar vários ali. Você tem a Ana Maria Braga falando a mesma coisa, ela tem câncer, já teve 4 vezes recidiva e não conseguiu parar de fumar. Você tem o Chico Anísio, que morreu de doença tabaco relacionada, e ele fala, eu não mudaria nada, só isso, né? Permitir que um produto seja legalizado para causar esse nível de sofrimento à nossa sociedade, não só ao fumante, mas aos seus familiares, né? Assim, é um crime, né? Tinha o último, era aquele? Já foi? Então, tá bom. Então, e assim, então, o final é a gente pensar nisso. Assim, a gente pegava lá atrás pacientes que diziam não sabia, né? E tudo bem, começaram a fumar antes. Hoje, todos nós sabemos. É nossa obrigação, como sociedade civil, como políticos aqui dessa casa, que a gente lute e proteja. Eu quero ter o orgulho de chegar lá na frente e ter certeza que eu trabalhei o máximo possível para salvar os meus filhos, os meus futuros netos, de não viverem o que os meus pais e os meus avós viveram, né? Então, acho que, para mim, só tem uma pergunta. A gente ouve aqui, a gente já visitou vários deputados, e muitas vezes a gente ouve argumentos. Mas tem uma coisa política, mas tem uma questão econômica. Eu acho que só tem uma pergunta, né? Se fosse o seu filho que fosse começar a fumar cigarro eletrônico, porque ele foi legalizado no Brasil, e aí diminui a percepção de risco, e aí tudo bem. Se fosse o seu filho, e era uma imagem de uma menina de 12 anos, internada, entubada por conta do consumo do cigarro eletrônico, você teria orgulho do que você está fazendo agora para que o Brasil volte ao prumo, né, de ser um dos melhores nas políticas de controle de tabaco? Ou você teria vergonha do que você está fazendo? Então, assim, eu quero ter certeza que eu saí do Rio hoje, cancelei minha agenda, vim para cá, porque eu quero lutar pelo que eu acredito. E o que eu acredito é a vida. Valeu, Sabrina, obrigado, muito obrigado. Grande contribuição, o esclarecimento, né, muito importante também. Podemos nunca desistir. E vocês perceberam que aquela entrevista do Chico Anísio foi dia 8 de outubro. Vai fazer 17 anos amanhã.